Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo a esta live deste sábado. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na tua presença estamos para te adorar, para suplicar, para implorar o derramamento do Espírito Santo sobre mim e os meus irmãos, para que ao abrirmos a tua palavra, para estudar este tema profético, que o Espírito Santo abra nossa mente e nos ajude a entender e nos preparar para a breve volta de Jesus. É em nome de Jesus que pedimos. Amém, Senhor. Um feliz sábado para todos vocês. O tema que Deus colocou na nossa mente para hoje é o anticristo. O anticristo já está na terra? O que você acha? O anticristo é algo do passado ou o anticristo é algo do futuro? O que você pensa sobre isso? O preterismo é um tipo de interpretação da profecia bíblica que joga tudo para o passado, por isso chama-se preterismo. Foi criado por um jesuíta espanhol, Luís de Alcázar, que viveu entre os anos de 1554 a 1613. Ele defendia que as profecias bíblicas que falam do anticristo, elas se aplicam ao passado, ao tempo do Império Romano, aos primeiros séculos da história cristã. O preterismo aplica o título de anticristo a um imperador como Calígula, como Nero e nada mais. A interpretação preterista de Luís Alcázar, ela desvia o foco do papado. Ele livra a pele do papado porque ele viveu exatamente no tempo da Reforma Protestante. A Reforma Protestante de 1517, o 16º século. Naquele tempo, os jesuítas criaram um movimento chamado de Movimento contra a Reforma, para destruir as interpretações protestantes que apontavam para o papado como sendo o anticristo. Então, Luís de Alcázar criou o preterismo, jogando as profecias para os primeiros séculos no tempo do Império Romano. Outro jesuíta, também espanhol, chamado Francisco Ribera, que viveu entre os anos de 1537 a 1591. Ele criou um outro tipo de interpretação da profecia chamada de futurismo, jogando para o futuro. Qualquer pessoa, qualquer poder intitulado anticristo estaria no futuro. Queridos, desta forma, o preterismo ou o futurismo desvia o foco da profecia do poder papal. A palavra anticristo é traduzida da combinação de duas palavras gregas, anti mais Christus. Em grego, Cristo significa ungido, aplicado a Cristo Jesus, e anti significa oposto, contra de, ou oposto a alguém, ou no lugar de alguém. O termo grego anticristos aparece na Bíblia somente nas cartas de João. Por isso eu convido você para abrir a sua Bíblia na primeira carta de João, capítulo 2 e o verso 18. Primeira carta de João, capítulo 2 e o verso 18. Filhinhos, é já a última hora, e como vistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Veja as palavras do profeta João. Filhinhos, já é a última hora. Na mente de João, ele estava no tempo do fim. E aqui ele diz, ouvistes que já vem o anticristo, e também agora muitos se têm feito anticristos. Outro texto também de João, na sua primeira carta, de João capítulo 2, e agora o verso 22, leia comigo. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. O anticristo é aquele que nega que Jesus é o Cristo, o Salvador do mundo. Queridos, lemos também ainda na carta de João, na primeira carta de João, capítulo 4. Primeira carta de João, capítulo 4. Leia comigo, verso 1 até o verso 3. Amados,
Não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Interessante que João diz, já está no mundo, e também diz que há de vir. Quando João se refere ao anticristo que já está no mundo, certamente ele está falando do anticristo original, que é Satanás. Satanás é o anticristo original, aquele que se coloca contra Cristo, aquele que se coloca no lugar de Cristo, aquele que quer ser adorado no lugar de Jesus Cristo. Ele é o anticristo original. Mas João também diz, já ouvistes que há de vir. Quando ele fala do anticristo que viria, colocando no futuro, está falando de um poder que surgiria na terra, querendo parecer Deus, se assentando no trono de Deus, aceitando ser adorado, tentando mudar a lei de Deus, ousando perdoar pecados. Queridos, João está falando do anticristo original Satanás, que já estava no mundo nos dias dele, e também do anticristo que viria como agente, como representante de Satanás. Por isso eu convido você também para ler a carta de João, agora a segunda carta de João. Segunda carta de João, capítulo 1 e o verso 7. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse tal é o enganador e o anticristo. Mas, além das cartas de João, nós temos também a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Eu convido você para abrir a sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Vamos ver então o capítulo 2. O capítulo 2, vamos ler o verso 2 até o verso 4. Aqui neste texto da segunda carta aos Tessalonicenses, Paulo não usa a palavra anticristo, mas ele descreve o anticristo, usando outras expressões similares. Veja, portanto, leia comigo, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. O finalzinho do verso 2, Paulo está advertindo contra o pensamento de que a volta de Jesus estava muito próxima. Ele está dizendo que ninguém engane vocês quanto à segunda vinda de Jesus, como se já estivesse muito perto. E agora o verso 3, Paulo explica: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia. Em outras palavras, Jesus não voltará antes que venha a apostasia. A igreja cristã que nasceu pura, em Apocalipse capítulo 12, aquela mulher vestida do sol, queridos, essa mulher pura, ela se apostataria e se tornaria aquela mulher de Apocalipse 17. Em Apocalipse 17, a mulher é uma prostituta, é uma igreja que se prostituiu com o mundo, é uma igreja que fez uma parceria com Satanás. Queridos, Paulo está dizendo que antes da segunda vinda de Jesus viria a apostasia da igreja cristã. Leio de novo, verso 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. Paulo chama o líder da igreja cristã, apóstata, de homem do pecado. E o que mais? O filho da perdição. Paulo usa esses dois títulos para o anticristo: homem do pecado e filho da perdição. E o verso 4, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, quando João fala do anticristo e quando Paulo fala
deste poder chamado o homem do pecado, o filho da perdição, que se assenta como Deus, ou seja, aceita ser adorado, aceita ser beijado, aceita que presidentes e reis e rainhas, líderes e governos se ajoelhem diante dele. Queridos, eu estava assistindo o vídeo recente da visita papal à Indonésia, em Jakarta, capital da Indonésia, quando ali os líderes do governo se ajoelham diante de uma figura humana. Ajoelhar-se diante de uma figura humana. Queridos, isso a Bíblia condena. Nós só poderemos nos ajoelhar diante de Deus, Criador dos céus e da terra. Quem é esse poder na terra que aceita ser adorado, que aceita que as pessoas se ajoelhem na frente dele, que pretende mudar a lei de Deus, os 10 mandamentos, que mudou a guarda do sábado para o domingo, que pretende ter ousadamente poder para perdoar pecados? Quem é este poder? Aqui Paulo chama de homem do pecado, filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Queridos, quando nós lemos a história da igreja cristã e lemos a história dos reformadores protestantes, nós descobrimos que os reformadores protestantes unanimemente chamam o papado de anticristo. Aqui está João Wycliffe, Martinho Lutero, João Calvino, Tomás Cranmer, João Thomas, João Knox, Roger Williams, João Wesley. Todos eles unanimemente apontam para o papado como sendo o anticristo. A maioria dos protestantes dos séculos XVI até o século XVIII sentiram que a igreja primitiva havia sido conduzida à grande apostasia através do papado e identificou o Papa como sendo o anticristo. Martinho Lutero declarou que não apenas um Papa de vez em quando era o anticristo, mas o papado era anticristo porque eles eram os representantes de uma instituição oposta a Cristo Jesus. Os reformadores protestantes acreditavam que o poder do anticristo seria revelado para que todos compreendessem e reconhecessem que o Papa é o verdadeiro anticristo e não o vigário de Cristo. Obras doutrinárias da literatura publicadas pelos luteranos, obras publicadas pelas igrejas reformadas e também pela igreja presbiteriana, pela igreja batista, pelos anabatistas e também pelos metodistas. Todas estas obras literárias contêm referências ao Papa como sendo o anticristo. Por exemplo, o tratado sobre o poder e primazia do Papa, escrito por Philippe Melanchthon em 1537, a Confissão de Fé de Westminster, feita em 1646, a Confissão de Fé Batista de 1689, João Wesley publicou também nas suas notas explicativas sobre o Novo Testamento, que atualmente é um padrão doutrinal oficial da Igreja Metodista Unida. Em suas notas sobre o livro do Apocalipse, João Wesley, o capítulo 13, ele diz: toda a sucessão de papas de Gregório VII são, sem dúvida, os anticristos. No entanto, isso não impede, mas que o último papa nesta sucessão será mais eminentemente o anticristo, o homem do pecado, acrescentando aos seus predecessores um grau peculiar de maldade do abismo. João Calvino escreveu de forma semelhante. Ele disse: embora se admita que Roma já foi a mãe de todas as igrejas, desde o momento em que começou a ser a sede do anticristo, deixou de ser o que era antes. João Knox escreveu sobre o Papa. Sim, para falar em palavras claras, disse João Knox, a igreja romana, como agora está corrompida, não tenho mais dúvida de que é a sinagoga de Satanás e seu chefe, chamado Papa, ele é o homem do pecado de quem o apóstolo fala.
Thomas Cranmer, sobre o anticristo, escreveu: disso se segue que Roma seja a sede do anticristo e o Papa seja o próprio anticristo. Palavras de Thomas Cranmer. Eu poderia provar o mesmo por muitas outras escrituras, dizia ele, escritores antigos e fortes razões. João Wesley, falando sobre a identidade dada na Bíblia ao anticristo, João Wesley escreveu: em muitos aspectos, o Papa tem uma reivindicação indiscutível sobre esses títulos. Ele é, em um sentido enfático, o homem do pecado, pois ele aumenta todos os tipos de pecado acima da medida. Ele é também adequadamente denominado filho da perdição, pois causou a morte de incontáveis multidões. Roger Williams, ele escreveu sobre o papado: o pretenso vigário de Cristo na terra, que se assenta como Deus no templo de Deus, exaltando-se não apenas sobre tudo que se chama Deus, mas sobre as almas e consciências de todos os seus vassalos. Sim, sobre o Espírito de Cristo, sobre o Espírito Santo. Sim, o próprio Deus, falando contra o Deus do céu, pensando em mudar os tempos e as leis, mas ele é o filho da perdição. Palavras de Roger Williams. Na Confissão da Fé de Westminster, de 1647, está escrito, isto é, da Igreja Presbiteriana: não há outro cabeça da Igreja senão o Senhor Jesus Cristo. Em sentido algum, pode ser o Papa de Roma o cabeça dela, senão que ele é aquele anticristo, aquele homem do pecado e filho da perdição que se exalta na Igreja contra Cristo e contra tudo que se chama Deus. O reformador suíço Zwinglio e também o reformador inglês William Tyndale, a escritora e profetisa Ellen White, no livro Grande Conflito, todos eles apontam para o papado como sendo o anticristo. Queremos agora abrir a Bíblia. E o que a profecia bíblica nos ensina sobre este poder que se levanta como Deus, querendo parecer Deus e mexe com a lei de Deus e persegue o povo de Deus? Vamos deixar que a Bíblia fale. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7. E vamos ver então o verso 25. Daniel capítulo 7 e o verso 25. Leia comigo. E proferirá palavras contra o Altíssimo. Aqui está falando do chifre pequeno. Daniel capítulo 7 está falando de 4 animais. Você pode começar vendo o capítulo 7 desde o início. Fala de 4 animais. Capítulo 7, verso 1. No primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho e visões da sua cabeça, escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. No verso 3, ele diz que viu um leão. Esse leão representa o império de Babilônia. E depois, no verso 5, ele diz que viu um urso. E este urso representava, então, o império da Medo-Pérsia. E então, no verso 6, Daniel viu em visão um leopardo com 4 cabeças e 4 asas. E este leopardo representava o império da Grécia. E então, no verso 7, ele viu um animal terrível e espantoso, com 10 chifres. E contemplando esses 10 chifres, Daniel percebeu na visão que entre os 10 chifres começou a crescer um chifre pequeno. Leia comigo. Capítulo 7 e o verso 8. E estando eu considerando os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno chifre, diante do qual 3 dos chifres primeiros foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como olhos de homem e uma boca que falava grandiosamente. No meio das 10 nações que surgiram do Império Romano, porque os 10 chifres do animal grande e terrível, este 4º animal representava o Império Romano. E os 10 chifres representam as 10 nações da Europa que surgiram da derrocada do fim do Império Romano. O Império Romano acabou em 476, o Império Romano do Ocidente, em 476, deixou de existir. Mas surgiram as nações da Europa, as 10 nações da Europa, representadas pelos 10 chifres. Mas no meio das nações da Europa,
surgiu um chifre pequeno, ou seja, um poder pequeno, aparentemente pequeno, e ele foi crescendo, e ele derrubou 3 daqueles 10 primeiros chifres. Agora leia comigo o capítulo 7 e o verso 24 e 25. E quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, ou seja, as 10 nações da Europa. E depois dele se levantará outro, ou seja, o chifre pequeno, o qual será diferente dos primeiros, 10, e abaterá a 3 reis. Ou seja, o chifre pequeno que surgiu no meio dos 10 derrubaria 3 reinos daqueles 10. E aqui diz que ele seria diferente dos demais. Queridos, aqui nós estamos vendo um poder que não era somente um poder civil, era também um poder religioso, por isso era diferente dos 10. Derrubou 3. Quem são estas 3 nações que foram derrubadas para o surgimento do chifre pequeno? Érulos foram destruídos em 493. Os vândalos foram derrotados em 534. E os ostrogodos foram derrotados em 538. Estes 3 povos, estas 3 tribos foram derrubadas para o surgimento do chifre pequeno. E o chifre pequeno era um poder civil religioso, diferente dos outros. E o que faria esse chifre pequeno? Diz o verso 25, proferirá palavras contra o Altíssimo, porque ele era um poder civil religioso. Ele reivindicaria o poder divino, ele reivindicaria o direito de ser adorado, ele reivindicaria o poder de mexer com a própria lei de Deus, os 10 mandamentos. Por isso diz aqui o verso 25, proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo. Por que destruirá os santos do Altíssimo? Porque perseguiria os filhos e filhas de Deus. Existe um poder na terra que durante a Idade Média, chamada de Idade Escura, matou mais de 50 milhões de homens e mulheres cristãos, chamados de mártires. Povos inteiros foram destruídos pelos exércitos papais, os huguenotes, os albigenses, os valdenses, todos eles foram dizimados pelos exércitos papais. Queridos, aqui diz que perseguiriam os santos do Altíssimo. Foram mais de 50 milhões de mártires. Mortos por quê? Porque eram obedientes à palavra de Deus. Mortos porque só se ajoelhavam diante de Deus e não diante de poderes humanos. Aqui diz que perseguiria os santos do Altíssimo. E continuando o verso 25 diz, cuidará em mudar os tempos e a lei. Mudará os tempos e a lei. Queridos, a lei de Deus, os 10 mandamentos, que estão em Êxodo capítulo 20, tem um mandamento que fala sobre o tempo sagrado. O 4º mandamento da lei de Deus, que está em Êxodo capítulo 20, versos 8 até o verso 11, ali diz, lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nele não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou e santificou o 7º dia. Queridos, este 4º mandamento da lei de Deus fala do tempo sagrado, das 24 horas santas do sábado que pertencem a Deus. E aqui a Bíblia diz, a profecia diz, que o chifre pequeno tocaria na lei de Deus e no tempo. Ele mexeu exatamente no mandamento que fala do tempo sagrado de Deus, das 24 horas sagradas, transferindo a santidade do sábado para o domingo. Isso foi revelado cerca de 600 anos antes de Cristo nascer.
no tempo de Daniel, está falando de um poder humano, civil, religioso, que se levantaria na terra depois do Império Romano acabar. Depois, quando as 10 nações da Europa surgissem do Império Romano, este poder destruiria 3 daqueles 10 primeiros e se tornaria um poder forte. E o chifre pequeno falaria contra o Altíssimo, perseguiria os santos do Altíssimo. Por quanto tempo? Aqui diz, no verso 25, e eles serão entregues na sua mão por um tempo, e tempos, e metade de um tempo. Aqui a profecia está falando de 3 anos e meio proféticos de perseguição, de supremacia papal. Um tempo, 1 ano. Tempos, 2 anos. E meio tempo, metade de um tempo, meio ano. 3 anos e meio proféticos. Conforme diz em Números 14, 34, um dia em profecia equivale a 1 ano, porque o ano profético da Bíblia é de 360 dias. 3 anos e meio são 1260 dias. Literais, mas aqui está falando de tempo profético. Um dia valendo por 1 ano. Então são 1260 anos. É a supremacia papal da Idade Média, que começou quando os ostrogodos foram derrotados em 538. E de 538, somando 1260 anos, você chega então em 1798. No dia 10 de fevereiro de 1798, o Papa Pio VI foi preso, foi deposto, foi levado preso para Valença, na França, e lá ele morreu. Queridos, a supremacia papal da Idade Média de 1260 anos acabou em 1798. Mas é a esse poder que o apóstolo Paulo se referiu em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versos 3 e 4, falando que antes da volta de Jesus viria a apostasia, o homem do pecado, o filho da perdição, que se assentaria no trono de Deus querendo parecer Deus. Existe somente um poder na terra que se assenta no trono de Deus querendo parecer Deus e aceita ser adorado, beijado, ousa ter poder para perdoar pecados, mudou a lei de Deus, colocando a santidade do sábado no domingo. Queridos, é este poder que é reconhecido na terra hoje. É diante deste poder chamado o papado que reis, rainhas, líderes, governos, todos se ajoelham, todos veneram. É com base na Bíblia, na profecia bíblica, que os reformadores protestantes, todos eles, sem exceção, unânimes, apontavam para o papado como sendo o anticristo, aquele que está contra Cristo, aquele que se coloca no lugar de Cristo, querendo parecer Cristo. Além da profecia de Daniel 7, 25, nós temos uma outra profecia em Daniel capítulo 11, e aqui em Daniel capítulo 11, o chifre pequeno, ele é chamado de Rei do Norte. E aqui em Daniel capítulo 11 fala que o Rei do Norte, o poder papal, ele faria tudo que lhe agradasse. Ele teria poder sobre tudo e sobre todos, sobre todas as nações da terra, poder sobre todas as religiões da terra. O islamismo já se curvou diante do papado. A Indonésia, que está recebendo a visita papal recente agora, nesta semana, é a maior população muçulmana do mundo. E os líderes já se curvaram diante do papado. Por isso, queridos, aqui o Rei do Norte, em Daniel capítulo 11, menciona que ele tem poder sobre tudo e todos. Leia comigo, Daniel capítulo 11 e o verso 36. E este rei, o Rei do Norte, o poder papal, fará conforme a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus. Deus com letra minúscula, se referindo ao Deus do islamismo, ao Deus do budismo, ao Deus do hinduísmo. Queridos, ele terá poder sobre todo o Deus. E ele também se levanta contra o Deus da Bíblia, porque diz aqui, se engrandecerá sobre todo Deus e contra o Deus dos deuses. Ou seja, o Deus da Bíblia falará coisas maravilhosas e será próspero. O papado tem prosperado em todos os planos. A encíclica papal Laudato Si tem sido um sucesso, porque todos os países da terra
aceitaram a encíclica e estão juntos na ecologia, nas mudanças climáticas e preparando o mundo para o domingo ecológico, para o domingo verde, para a lei dominical. Queridos, por isso a profecia diz que o rei do norte se engrandeceria, se levantaria, falaria coisas maravilhosas, seria próspero. Finalzinho do verso 36, até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. O imperador Constantino, ele uniu igreja e Estado. E então, a partir de Constantino, a igreja de Roma nomeou o bispo de Roma para ser papa, para ser o líder da igreja cristã. Porém, da igreja cristã que apostatou. A igreja pura se tornou a mulher prostituta de Apocalipse 17. Aqui vocês veem, nesta profecia de Daniel 11, o sucesso e a prosperidade e o engrandecimento do poder papal no tempo do fim. Agora, queridos, quando nós vamos para o Novo Testamento, em Apocalipse capítulo 13, Apocalipse capítulo 13, nós temos aqui o mesmo poder. O mesmo poder que em Daniel 7:25 é chamado de o chifre pequeno. O mesmo poder que em Daniel 11 é chamado de o rei do norte. Agora, aqui em Apocalipse 13, este mesmo poder é chamado de a besta que subiu do mar. Apocalipse 13, verso 1. E eu me pus sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e grande poderio. Esse poder, o poder papal, é uma mistura, é uma mescla, é um sincretismo. É um sincretismo das religiões pagãs de Babilônia, da Medo-Pérsia, da Grécia e de Roma. E aqui diz que o dragão é Satanás, o dragão deu-lhe o poder e o seu trono e grande poderio. É assim que está no finalzinho do verso 2. E aqui diz o capítulo 13, verso 3. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte. Isso aconteceu no dia 10 de fevereiro de 1798, quando acabou a supremacia papal da Idade Média. Mas, queridos, a Bíblia fala que esse poder se recuperaria, porque a ferida mortal seria curada. Capítulo 13, verso 3. E a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Desde o ano de 1929, quando foi assinado o Tratado de Latrão, dia 11 de fevereiro de 1929, o Vaticano voltou a ser um Estado e o Papa foi elevado à posição de rei, rei de Roma. O rei que mais poder tem em toda a terra. Todos se curvam diante do rei de Roma. Por isso diz aqui, a terra se maravilhou após a besta. E o verso 4. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Que poder existe na terra, além do poder papal, que viaja pelo mundo todo, e todos se curvam, e todos adoram? Só existe um poder que cumpre a profecia, é o poder papal, apontado pelos reformadores protestantes como sendo o anticristo. Queridos, o preterismo quer jogar a expressão, a profecia anticristo para o passado, para Calígula, para Nero, ou então quer jogar para o futuro, para algum poder ou para alguém que ainda virá no futuro. Mas a profecia mostra que o anticristo já está na terra, já está sendo adorado por líderes governamentais e por líderes religiosos. E a profecia de Apocalipse 13 menciona, no capítulo 13, verso 11 e 12, que a besta que subiu da terra, os Estados Unidos da América do Norte, usariam seu poder e a sua influência para restaurar o poder papal no mundo. Leia comigo Apocalipse 13, 11 e 12. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como dragão.
Percebam que os Estados Unidos da América do Norte estão representados pela besta que subiu da terra. E aqui diz que este animal, que parecia um cordeiro, mas não era cordeiro, falava como o dragão. Um animal que parece cordeiro, mas não é cordeiro, é o bode. E o bode é o símbolo de Baphomet. É o símbolo do deus da maçonaria. E o deus do governo americano é o deus da maçonaria, Baphomet. Por isso diz, fala como o dragão. É o deus de chifres. E aqui diz que este poder que representa os Estados Unidos, verso 12, leia comigo, exerce todo o poder da primeira besta na sua presença. O mesmo poder e autoridade que o papado tinha na Idade Média, agora os Estados Unidos têm esse mesmo poder e autoridade. E usará este poder, esta influência, para fazer com que todos se curvem e adorem o poder papal. É exatamente o que está falando o verso 12. Exerce todo o poder da primeira besta na sua presença e faz que a terra, percebam aqui, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, se curvem diante do poder papal, cuja chaga mortal foi curada. A chaga mortal será totalmente curada quando a lei dominical for aprovada mundialmente e o domingo se tornar um dia obrigatório de santificação. Queridos, nós estamos a poucos passos da lei dominical, do decreto dominical, do sinal da besta que será implantado, forçando todos a adorarem e se submeterem e a obedecerem o papado. E aquele que não receber o sinal da besta, a santificação do domingo, no lugar do sábado, não poderá nem comprar, nem vender. Nós estamos vivendo exatamente nestes meses, até que a lei dominical seja aprovada mundialmente, primeiramente nos Estados Unidos, e dali se espalhará por toda a terra. Queridos, os 10 reinos de Apocalipse 17, verso 12 e verso 13, os 10 reinos modernos, seus líderes vão dar autoridade e poder ao papado para que reine sobre tudo e todos. Leia comigo, Apocalipse 17, verso 12. E os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por uma hora juntamente com a besta. Aqui não está falando de 10 reinos da Idade Média, aqui está falando de 10 reinos modernos. E os líderes dos 10 reinos modernos, das 10 supernações, darão seu poder e autoridade ao papado para que reine. Diz o verso 13, estes têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Meu querido irmão, você e eu estamos vivendo num tempo sem igual. Nós estamos a poucos passos da segunda vinda de Jesus. Nós estamos a poucos passos da angústia qual nunca houve. Nós vamos atravessar juntos a grande tribulação. Nós vamos ser amparados por Jesus Cristo. Ele vai nos proteger. Ele vai nos sustentar. Não importa quão terrível seja esta perseguição contra os filhos e filhas obedientes de Deus, que guardam os mandamentos de Deus, nós não estaremos sozinhos, estaremos sustentados e protegidos pelos anjos de Deus. Aqui em Apocalipse capítulo 7, menciona no verso 13, um dos anciãos me falou dizendo, estes que estão vestidos de vestidos brancos, quem são e de onde vieram? Você e eu, meu querido irmão, nós estamos nesta multidão, vestindo vestidos brancos. E a pergunta é, quem são e de onde vieram? Falando de você, de nós, desta última geração. Verso 14, e eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele me disse, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. Você não está sozinho, meu querido irmão. Nós somos de Jesus. Nós vestimos as vestimentas brancas de Jesus. É Jesus que nos apacenta. Verso 17. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará. Diga aleluia. O Cordeiro que está no meio do trono os apacentará. Ele é o nosso bom pastor. É somente diante dele que nós nos dobramos. É somente a ele que nós adoramos. E lhe servirá de guia. Jesus é o guia seu e meu.
Ele nos guia para todas as fontes das águas da vida, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Diga, aleluia, glória a Deus por esta esperança, por esta mensagem de conforto. E o nosso clamor é, ora vem, Senhor Jesus. Eu deixo com você a paz de meu Jesus Cristo. Deixe-me orar com você. Pai querido que estás nos céus, obrigado porque o Senhor nos guia através da profecia bíblica, através do Espírito Santo. O Senhor está nos preparando para estes últimos momentos da história da Terra. Somos a última geração. Vamos ver Jesus Cristo voltando em glória e majestade. Vamos atravessar a grande tribulação. Clamamos pela proteção dos teus anjos e clamamos pelo batismo do Espírito Santo. Ora vem, Senhor Jesus Cristo, sustenta-nos com a tua graça. É em teu nome que pedimos e agradecemos. Amém, Senhor, e amém. Deixo com você, meu irmão, minha irmã, a paz de Jesus. Amém.